Bom dia! A gente está hoje aqui na Praça Portugal, aqui é a Avenida Dom Luiz, aqui é a Avenida Desembargador Moreira. Essa semana, no dia 21 de setembro, foi o aniversário da Base Aérea de Fortaleza, completando 87 anos esse ano 2023, uma das bases muito importantes na época da Segunda Guerra Mundial. Aqui, essa região toda aqui, ia ser a nossa base aérea, na verdade. Seria o Mucuripe Field, o Mucuripe Airfield, e só não foi para frente esse projeto por conta de um cearense que fazia parte da Força Aérea, foi o primeiro comandante da base e tem uma história sensacional, uma história muito interessante que a gente vai contar hoje nesse episódio aqui. Então vamos lá, que eu acho que essa história vai ser bem legal e bem interessante. Vamos lá. Então, bom dia, a gente está hoje aqui na Praça Portugal, Dia 21 de setembro, que foi essa semana, foi o aniversário da Base Aérea, 87 anos da Base Aérea aqui de Fortaleza. Eu tive a honra de ser homenageado, como membro honorário da Força Aérea. Para mim foi uma satisfação muito grande, tive presente nessa solenidade. O episódio de hoje é justamente para lembrar o primeiro comandante da base, uma pessoa que foi muito importante aqui na história do Ceará, na história de Fortaleza, na história da aviação brasileira, que é o brigadeiro José Sampaio de Macedo, natural do Crato, e uma pessoa que foi muito importante aqui para a nossa aviação. Então esse episódio vai ser em homenagem a ele, em homenagem à Força Aérea, em homenagem à base aérea aqui de Fortaleza, que vai ser transformada, se tudo der certo, no ITA, na sede do ITA aqui em Fortaleza. E a história é interessante, Essa região aqui, a Dom Luiz, ia ser a pista de pouso principal desse Mucuripe Field, Mucuripe Airfield. E por que aqui o Mucuripe? Porque a base aérea aqui, porque era muito próximo aos portos de Fortaleza, o viaduto Moreira da Rocha e ao porto Mucuripe, que estava sendo construído na época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui a Dom Luiz, e se você for ver a largura da Dom Luiz é maior do que a largura da Santos Dumont ou das outras avenidas que tem nessa região. E por que isso? Porque aqui justamente já tinham sido feitos serviços de terraplanagem e aqui seria a nossa base aérea e possivelmente o nosso aeroporto, E isso seria prejudicial para o crescimento da cidade. E o José Sampaio de Macedo, ele vislumbrava isso, e tem até a célebre frase dele com o comandante americano. O comandante americano veio aqui para construir, e tal. Aí ele disse: você está me impedindo, o comandante americano dizendo, você está me impedindo de construir uma das maiores bases aéreas da América Latina aqui em Fortaleza? Ele disse: não, comandante, eu não estou impedindo do senhor de construir a base, não. Eu estou só impedindo do senhor prejudicar o crescimento da cidade mais bela da América Latina. Então essa era uma das frases do José Sampaio de Macedo, que tem uma história sensacional, uma história bem interessante, e que a gente vai contar hoje aqui alguns fatos interessantes da vida dele, do José Sampaio de Macedo, e também aqui do Mucuripe Field, do Mucuripe Airfield, que era a base aérea de Fortaleza, que seria aqui nessa região. Imagina se fosse em pleno Meireles, em pleno coração da aldeota, iria trancar aqui o crescimento de Fortaleza por essa área aqui, que é uma das áreas mais nobres hoje em dia da cidade. O José Sampaio de Macedo, ele nasceu no Crato, no dia de 17 de outubro de 1907. E ele teve uma vida muito interessante, Ele fez parte da Força Aérea Brasileira, mas antes de fazer, ele sempre gostou de aviação. Então, ele fez parte do Correio Aéreo Nacional. Aliás, foi um dos criadores do Correio Aéreo Nacional, fazendo uma rota muito interessante, que era a rota Rio de Janeiro-Fortaleza. Ele foi a primeira pessoa a fazer essa rota, lógico, parando em várias cidades, Belo Horizonte, várias cidades ali no interior de Minas Gerais, na Bahia, parou em Petrolina, Juazeiro da Bahia, em Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro do Norte. E quando ele estava fazendo essa rota na década de 1930, ele parou em Juazeiro do Norte, natural do Crato, que era, Ele foi conversar com o padre, porque foi um acontecimento na cidade, então ele foi conversar com o
Padre Cícero e teve a oportunidade de conhecer o Padre Cícero e de tecer alguns comentários sobre o Padre Cícero, que ele até colocou numa entrevista que ele deu no jornal Estado de São Paulo, de 1986, falando inclusive que o Padre Cícero, e esse aí eu desconhecia esse episódio, que o Padre Cícero teria trocado cartas, ou teria escrito para Hitler na década de 1930, né, antes da guerra, mas que Hitler não teria respondido para o Padre Cícero, né? E também a gente não sabe o conteúdo dessas cartas, né? Então ele, o José Sampaio de Macedo, ele fez essa rota Rio de Janeiro-Fortaleza e foi a rota inaugural do Correio Aéreo Nacional, né? E foi muito interessante. Além disso, ou antes disso, ele, o Sampaio de Macedo, ele conhecia também o Juracy Magalhães. Juracy Magalhães não confundir com o prefeito aqui de Fortaleza na década de 1990, né? Que era até médico, dermatologista, mas o Juracy Magalhães que foi interventor, que foi governador da Bahia na época do Vargas, né? De 31 a 37, ele foi interventor lá na Bahia. O Juracy Magalhães, esse governador baiano nascido aqui em Fortaleza, e como o Lampião estava, cangaço estava muito importante lá no interior da Bahia, ele, o Juracy Magalhães, chamou pessoalmente o José Sampaio de Macedo para ser comandante de uma das volantes para perseguir Lampião, para tentar prender Lampião, fato esse que não aconteceu, né? Ele foi, o José Sampaio de Macedo foi lá para o interior da Bahia, chegou a ter alguns combates com alguns cangaceiros, mas não conseguiu prender Lampião. Uma outra história interessante, um fato interessante da vida do José Sampaio de Macedo foi o fato dele ter ido para os Estados Unidos. Estava fazendo filme aqui na Praça Portugal aí? Pois é, eu notei. Seguidor. Deixa eu tirar aqui um. É seguidor do canal, né? Sou Lá sim. no canal lá. Peraí. É legal que de vez em quando eu tô gravando aqui, aí tem pessoas que reconhecem, né? E aí vem fazer foto e tal, é bem legal. E se me ver no meio da rua, pode pedir para parar também, que eu tiro foto. O maior falou fazer isso aí também, viu? Então eu tava falando do José Sampaio de Macedo, né? Ele, um outro fato interessante da vida dele, o Brasil comprou alguns aviões lá dos Estados Unidos, na época antes da guerra, na verdade, ou foi na época da guerra, e ele foi o comandante dos pilotos que foram buscar esses aviões, fazendo essa rota dos Estados Unidos até o Brasil. É lógico, eram aviões que não tinham essa autonomia, então vinham parando, né, pela América Central, vinham pelo Chile e tal. E ele foi para Los Angeles, esses aviões eles estavam em Los Angeles, e o Brasil ainda não tinha finalizado a compra, então ele ficou lá em Los Angeles e acabou indo para alguns estúdios de Hollywood e tal, sendo ajudante de diretor de cinema, e inclusive participou de um filme que foi filmado em 1943, então foi na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial, né? Lá em Hollywood, que eu vou colocar uns trechos desse filme aí, ele participou desse filme, bem interessante. Outro fato também foi o fato dele ter sido o primeiro comandante da base aérea aqui de Fortaleza, José Sampaio de Macedo, e a pessoa que foi um dos principais opositores ao plano, ao projeto, que já estava bem avançado, de se fazer a base aérea de Fortaleza aqui nessa região. Seria o Mucuripe Field, o Mucuripe Airfield. Ele disse: não, aqui não vai dar certo, você vai atrapalhar o crescimento da cidade, a gente tem que colocar lá no campo da aviação. Aquela região da base aérea era um antigo campo da aviação, né? A Amelia Earhart, a aviadora, tinha pousado lá, vários aviões já pousavam lá, não tinha uma pista assim de asfalto, de concreto. Mas era utilizado já, e foi utilizada a base aérea, foi construída, né, na época da Segunda Guerra Mundial, o projeto daqueles prédios todos do Emílio Inco. Então essa base aérea foi construída e foi muito importante aqui para o patrulhamento da costa, principalmente da costa aqui do Nordeste do Brasil, da costa norte do Nordeste do Brasil, principalmente na rota que havia entre Fortaleza e Belém, para levar os soldados da borracha, que eram embarcados aqui em Fortaleza, lá no Viaduto Moreira da Rocha, e que faziam esse caminho até a Amazônia para a produção da seringa, né, e da borracha, que era muito importante para a máquina de guerra
dos aliados, né, dos americanos e dos aliados, inclusive o Brasil também. Então o José Sampaio de Macedo teve essa vida bem interessante. Ele morreu aqui em Fortaleza, em 14 de fevereiro de 1992, morreu ali no Hospital Gastroclínico, ou seja, nessa região do Mucuripe Airfield, né? E foi enterrado lá no Crato. Quando ele morreu, né, o corpo dele foi trasladado pelo próprio comandante da base aérea de avião até o Crato, e ele foi enterrado numa capela particular da família dele particular, que fica num sítio que também pertence à família e que foi projetada pelo Emílio Inco, o mesmo arquiteto que projetou aqueles prédios fantásticos lá da base aérea de Fortaleza. Então é uma história muito interessante a do José Sampaio de Macedo. Ele foi um cearense muito importante para o desenvolvimento da aviação no Brasil e da Força Aérea principalmente. Foi o primeiro comandante da base e foi a pessoa que evitou que essa região hoje aqui se transformasse na base aérea ou no próprio aeroporto de Fortaleza, que seria o Mucuripe Field ou Mucuripe Airfield. Então, agradecer aqui ao comando da base, o Coronel Aviador Lauro, né, que foi a pessoa que me agraciou com esse título de membro honorário da Força Aérea. Agradecer à Força Aérea Brasileira por essa honraria que recebi, que eu não esperava receber, né. Foi muito importante, muito interessante para mim. Levei minha família toda lá. Vou mostrar algumas imagens aí da formatura dos 87 anos da base aérea de Fortaleza, né, que foi no dia 21 de setembro. A gente estava no prédio do comando da base aérea e o mais interessante é que a gente se vê esse gramado à frente. Isso aí era o campo de aviação, aquelas imagens que a gente vê na década de 1940. Eu vou colocar de novo as imagens aí para a gente comparar hoje, né, em 2023, que foi o aniversário da base, e 1940, naquele vídeo que a gente tem da Semana da Asa aqui em Fortaleza. Estou aqui na Avenida do Luiz. Aqui seria a pista de pouso dessa base aérea. Praça Portugal está ali atrás, seria a pista de pouso dessa base aérea e possivelmente o nosso futuro aeroporto, né, o Mucuripe Field, e atrapalharia o crescimento da cidade, né. Aqui era uma pista de pouso boa porque a gente está aqui olhando para o nascente, né, e os ventos de Fortaleza eles vêm justamente dessa região, né, sudeste. Então essa pista teria uma angulação muito boa para o pouso e para a decolagem dessas aeronaves. E só não foi para frente esse projeto por conta do brigadeiro José Sampaio de Macedo, que foi a pessoa que interrompeu. Aqui, por exemplo, é a casa do comandante da 10ª Região Militar, o general, né, que é o militar mais graduado que tem aqui no estado. Você vê vários terrenos nessa região aqui, eles pertencem às Forças Armadas. O Exército tem um círculo militar, tem um hospital militar, tem aqui a casa do comandante, né, tem o clube da aeronáutica, o F-80, a casa do comandante da aeronáutica, fica aqui próximo também. Então esses terrenos todos aqui, eles pertenciam às Forças Aéreas do Brasil, às Forças Armadas, na verdade. Aqui a gente está no círculo militar, tem um avião, né, o Exército, e aqui é uma âncora da Marinha para sinalizar as 3 Forças Armadas, né? E aqui o círculo militar ia ser, na verdade, o quartel-general, ou o comando dessa base aérea do Mucuripe Field, Mucuripe Airfield, aqui em pleno coração da aldeota, né, do Meireles, um dos bairros mais nobres hoje em dia de Fortaleza, um dos metros quadrados mais caros aqui de Fortaleza. E já pensou? Se aqui fosse a base aérea, a cidade teria sido impedida de crescer para essa região aqui, teria que crescer para outras cidades e alteraria completamente o formato da nossa capital, né? Então, uma pessoa, o José Sampaio de Macedo, ele conseguiu ter essa visão de futuro e conseguiu impedir que esse projeto fosse para frente e que prejudicasse o crescimento da cidade aqui de Fortaleza, né? Bem interessante. Outra coisa também, quando o José Sampaio de Macedo ele se aposentou da Força Aérea, né? Ele foi para o interior do estado, primeiro para Quixeramobim, para uma fazenda da família, e depois foi lá para o Crato,
para um sítio da família e começou, tinha um engenho lá, né, a fazer uma cachaça. Ele fazia a cachaça, o Brigadeiro. O Ceará ele tem uma tradição de cachaçaria muito grande, né? Ceará, Minas Gerais. Então tinha essa cachaça. Hoje em dia a gente tem até a cachaça O Aviador, que é considerada uma das melhores cachaças do mundo, né? Então ele fazia na época a cachaça O Brigadeiro. Ele, Brigadeiro, né? Major Brigadeiro, José Sampaio de Macedo. O Brigadeiro José Sampaio de Macedo ele faleceu aqui, né? Na Gastroclínica, hoje Otto Meirelles, do Grupo Cora, e foi enterrado lá num jazigo particular, numa capela particular. A gente vai mostrar até algumas imagens lá no sítio na propriedade da família, lá na cidade do Crato, que foi sua cidade natal. Nasceu em 1907, morreu em 1992. O engenho, né? As dependências daqui do engenho. E aqui está a capela, certo? A capela dedicada a São Francisco, que era um santo de devoção do Brigadeiro. Aqui está a placa de inauguração dela, ó. 14 de fevereiro de 1995, o interior dela. E aqui atrás a gente tem, de fato, o local onde estão os restos mortais, certo? Aqui nós temos do Silvio José João de Biscúcia, que era o genro do Brigadeiro, certo? Também era aviador. Aqui. E aqui, mais ao lado, tá os restos mortais do Major Brigadeiro José Sampaio de Macedo, né? Nascido em 10 de outubro de 1907 e falecido em 14 de fevereiro de 1992. Aqui, ó, o terreno do Hospital Geral do Exército, que curiosamente tem até um formato de um avião, né? Que seria a cabine de comando do avião, as asas seriam as alas do hospital, que era o projeto dos hospitais da época, né? Então esses terrenos todos aqui, ou grande parte desses terrenos, faziam parte das forças, eram propriedade das forças aéreas, ou seriam desapropriados, e a base aérea, o limite da base aérea seria até aqui. Então imagina, seria do Círculo Militar até aqui o Hospital Geral do Exército, e desde o começo a Dom Luiz até aqui a Praça Portugal. Então seria uma base aérea muito grande, uma das principais bases aéreas que os americanos queriam construir aqui, né, pela posição geográfica de Fortaleza, mas que com certeza atrapalharia o crescimento da cidade para essa região aqui. Então tudo isso que a gente está vendo aqui não existiria se não fosse por um cara, né, o José Sampaio de Macedo. E espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo sobre o Mucuripe Airfield. Eu já fiz um episódio sobre o Mucuripe Airfield especificamente, mas esse vídeo aqui sobre o José Sampaio de Macedo, que foi uma das pessoas mais importantes na aviação do Brasil, cearense, lá do Crato, e que viveu aqui uma parte da sua vida em Fortaleza. Acho bem interessante. Se você gostou do conteúdo do canal, né, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, né, para ter as notificações. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!